glorificado seja o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos e queridos ouvintes desta palavra, quero compartilhar com vocês, antes de iniciar o meu testemunho, um simples versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 17, versículo 17 e 18, que diz: Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Amados, eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico e desde muito cedo conhecer a palavra de Deus. E todo jovem que nasce num lar evangélico, por não conhecer nada das coisas do mundo, quando atingimos uma idade dos seus 13, 14 anos, parece que somos tentados a ir buscar as coisas do mundo. E nessa idade eu conheci um grupo de moças e de rapazes que não eram crentes. E apesar disso, eu comecei a sair com eles e a me envolver com eles. E num certo dia, um desses rapazes, conversando comigo, disse: Ezequiel, você tem certeza que você quer envelhecer dentro de uma igreja, num banco duro? Você tem certeza que você realmente é feliz? Porque eu não sou um crente, mas eu também me sinto feliz. E aquele rapaz disse para mim: você já experimentou fazer um teste para ver se Jesus é tudo aquilo mesmo que é pregado em cima dos púlpitos? E eu tive aquela conversa com ele naquela tarde, e quando foi à noite, eu fui para a igreja. Chegando lá, era uma noite chuvosa e não havia muitos na igreja. E eu resolvi me sentar no último banco. E na hora que o pastor abriu a palavra e que ele começou a dar a mensagem, eu me lembro que era a respeito de Naamã, que era um homem muito valoroso, porém era leproso. Quando ele estava trazendo a mensagem, eu percebi que alguma coisa começou a chegar perto de mim, e aquilo parece que sentou ao meu lado, e eu comecei a olhar para os lados, mas eu estava sozinho no banco e não tinha ninguém perto de mim. Ali, aquela voz começou a falar no meu ouvido, uma voz maligna que começou a dizer: olha, Ezequiel, não precisa nada do que esse homem está falando aí em cima do púlpito. Olha, os seus amigos estão agora mesmo num cinema e estão se divertindo e são felizes como você. E eu logo pensei que quando acabasse o culto, eu iria falar para minha mãe e para o pastor o que tinha acontecido. Mas aquela voz diabólica disse: olha, não adianta você ir falar para ninguém, porque ninguém vai acreditar que você ouviu uma voz estranha dentro da igreja. E eu sabia que se eu fosse falar, ninguém iria realmente acreditar. Por quê? Porque eu era de uma igreja tradicional que não cria nos dons espirituais e muito menos nas coisas do adversário. Acabando o culto, eu saí dali e fui me encontrar com aqueles amigos. E a partir dali então, cada culto que eu ia para a igreja, aquela voz maligna vinha no meu ouvido, sempre me perturbar na hora da mensagem. E dali em diante, a minha vida espiritual, ela começou a cair. E a primeira coisa que eu me afastei foi dos cultos de oração. E o adversário dizia no meu ouvido que eu não deveria deixar ninguém colocar as mãos na minha cabeça para orar por mim. E a partir dali então, eu fui entrando numa depressão muito terrível. E certo dia, aquele mesmo rapaz que eu já tinha conversado,
ele tornou-me fazer a oferta de querer fazer um teste para ver se Jesus era tudo aquilo que se pregava na igreja. E no certo dia então, foi no sábado, eu fui com eles para um lugar e ali, chegando ali, me ofereceram um copo de bebida alcoólica. E quando eu fui colocar as mãos naquela bebida alcoólica, eu senti o toque do Espírito Santo quando disse para mim não fazer. Pela segunda vez eu fui colocar minhas mãos, o Espírito de Deus me tocou para não fazer. E na terceira vez então, eu já não senti mais nada. E pegando aquela bebida, eu ingeri. E quando ingeri aquela bebida, eu me senti como se fosse oco por dentro. Eu comecei a sentir um vazio terrível, como se tudo que houvesse de Deus na minha vida, a partir dali, eu tivesse colocado para fora. E depois daquilo, eu saí com eles e fui fazer tudo aquilo que um crente não deveria fazer jamais. E quando chegou a manhã de domingo, eu fui para a igreja e ali pensei comigo: se o Senhor revelar alguma coisa, eu não vou me esconder, eu vou diante da igreja e vou dizer o porquê eu fiz tudo isto. E naquela situação, eu estava no culto já na manhã de domingo e nada aconteceu. E quando acabou, eu escutei aquela voz maligna dizendo para mim: tá vendo, Ezequiel? Nada te aconteceu e nenhum tipo de acusação foi feita contra você. Você está vendo? Você pode sim viver um pouco da sua juventude lá no mundo. A partir dali, eu saí e me encontrei com aqueles amigos e disse para eles que de verdade nada tinha acontecido. E então eu comecei a estar no sábado no mundo e domingo na igreja. E então para mim estava tudo muito bem, porque nada acontecia de errado na minha vida, mas só que eu já estava num grande vazio espiritual. E num certo dia então, eles me chamaram para irmos dentro de uma mata. E dentro daquela mata, eles começaram a se drogar e começaram também a distribuir armas uns para os outros. E eu não consegui me drogar e nem consegui pegar alguma daquelas armas na minha mão. E então o Espírito de Deus veio e disse para mim: você está vendo? Você viu que preço caro eles estão pagando pela felicidade que eles disseram que tinha? E você, enquanto esteve comigo, nunca precisou disto. E naquele momento eu descobri que eu tinha caído numa armadilha e coloquei no meu coração que aquela noite eu voltaria para a igreja e iria nunca mais entrar no pecado. Mas o adversário veio no meu ouvido e disse: olha, o caminho que você entrou só tem uma porta de entrada e não tem de saída. E de repente eu senti um peso muito terrível sobre mim, e vendo que eu estava dentro de um grande abismo, da onde eu não poderia sair jamais, eu tomei uma decisão, que naquela noite eu iria para a igreja e despedir de algumas pessoas que eu gostava e não iria voltar mais. Só que naquela noite o Senhor também estava me esperando no culto. E quando eu cheguei lá, me sentei no banco belo tranquilo, e não foi o pastor da minha igreja que veio trazer a mensagem, mas foi um pastor da igreja batista, mas aquele pastor era renovado, era um pastor pentecostal. E quando ele começou a abrir a Bíblia para trazer a palavra do Senhor, o Senhor começou a usar ele em profecia. E eu me lembro até hoje o que o Senhor disse através da profecia. O Senhor disse: olha, jovem, eu entreguei a minha vida na cruz do Calvário por ti, e hoje eu te ofereço a salvação e você está rejeitando. E o Senhor disse: você quer conhecer o mundo, e ao mundo você vai conhecer. Haverá momentos que você vai querer estar neste banco que hoje você está e não vai conseguir, porque você vai sentir o vazio
de buscar a minha presença e de não conseguir me encontrar. Porém eu te digo que a sepultura você não irá descer. E quando eu estava ouvindo aquela voz, eu comecei a ver duas colunas de fogo que começaram a descer sobre o púlpito e uma coluna de sangue no meio. E de repente a voz do adversário começou a dizer para mim: Ezequiel, levanta daí, não dá ouvidos, vai embora. E quando eu fui tentar me levantar daquele banco, eu vi uma mão de fogo que veio sobre as minhas pernas e me segurou. E o Senhor lá do púlpito disse: quando eu estou falando, homem nenhum se retira da minha presença. Quando terminou o culto, eu me retirei, me encontrei com aqueles amigos, só que a partir daquela noite eu não voltei mais para a igreja. E então a minha queda espiritual foi de mal a pior. E meus pais, vendo que eu poderia matar alguém ou aparecer morto a qualquer hora, porque os meus amigos estavam todos morrendo nas mãos da polícia, eles resolveram mudar para um sítio. E quando eles disseram isto, eu iria falar para eles que não iria para um sítio, porque não nasci num sítio, não gostava de um sítio e não iria deixar meus estudos. Mas o adversário disse no meu ouvido: olha, diga para eles que você vai, e quando vocês estiver lá, você marca com seus amigos e eles irão te buscar numa madrugada. Aí você vai voltar com eles para São Paulo e nunca mais os seus pais irão te ver. E assim eu deixei tudo combinado. E quando estava chegando na madrugada de eu ir embora, pelo dia, durante o dia, o que aconteceu? Havia uma lagoa naquele sítio aonde nós criávamos carpas, e elas estavam desovando, e a carpa, quando está desovando, ela fica muito na flor da água. E eu resolvi fisgar um daqueles peixes e dei para minha mãe fazer. E aquele peixe estava na minha boca quando eu senti um mal-estar que durou uns 5 minutos e foi embora. E eu achei que não era nada. Depois de 20 minutos, eu saí com minha mãe a fazer uma compra a 2 quilômetros do sítio. Para aí eu fui muito bem, mas na hora de voltar, eu senti como que agulhadas debaixo dos meus pés. E quando eu cheguei em casa, eu pensei: é um mal-estar, eu vou dormir e amanhã eu estarei melhor. Mas eu estava enganado, porque eu iria dormir e iria só me levantar daquela cama depois de quase 4 anos, porque no outro dia de manhã havia também uma febre terrível sobre o meu corpo e uma dor insuportável. E colocaram no carro, me levaram para a cidade. Durante 3 horas fiquei em observação. Os médicos, vendo que não conseguia baixar a minha febre, eles disseram que a qualquer momento eu teria uma convulsão cerebral e que minha única esperança era São Paulo. Me colocaram numa ambulância e quando já estava anoitecendo, chegamos em São Paulo. E quando me deixaram na Santa Casa, o médico disse para minha mãe: olha, o seu filho vai ficar aqui por esta noite e amanhã a senhora volta para saber o que possa estar acontecendo com ele. Durante aquela noite, um médico e 2 enfermeiras lutando para tirar aquela febre do meu corpo. E quando a febre cedeu, já estava amanhecendo. E quando também minha mãe chegou para a visita, o médico disse para minha mãe: olha, não sabemos ainda o que ele tem, mas seja o que for, é algo difícil para sair do corpo dele. Então, durante 15 dias, eu estive naquela Santa Casa. E o que acontece? Eu comecei a olhar no meu corpo e havia umas manchas que tomou todinho o meu corpo. E das manchas, durante aqueles 15 dias na Santa Casa, começou a levantar bolhas, e naquelas bolhas feridas que queimavam como fogo. No final dos 15 dias, com a febre que não ia embora, não me largava, eles mandaram chamar meus pais. E quando meus pais chegaram,
levaram eles e a mim numa sala onde havia uma junta médica. E um dos médicos, se levantando, disse para minha mãe: olha, mãe, a senhora pode se despedir do seu filho aqui agora, ou pode acompanhar ele para onde ele vai, porque o seu filho está leproso da cabeça aos pés e está com a pior fórmula da lepra, que é chamada de verchoviana, porque ele vai para uma fazenda e lá ele vai ficar e não irá sair de lá. Ali me colocaram já numa ambulância e minha mãe foi junto comigo, e depois de algumas horas eu estava entrando nesta fazenda, e lá no meio havia 2 hospitais, um da lepra, outro do fogo selvagem, e ali havia um médico me esperando, e o médico disse para mim: olha, Ezequiel, você tem 2 alternativas, você pode entrar pela porta dos fundos ou pela porta da frente. Se você entrar pelas portas dos fundos, você vai evitar de ver agora nos quartos como vai ficar o seu corpo daqui a alguns meses. Agora, se você entrar pela porta da frente, você vai ver a situação que você vai ficar daqui a alguns meses. E o médico disse para minha mãe que eu tinha não mais do que 1 ano e 2 meses de vida. E quando minha mãe se despediu de mim, que eu entrei por aquela porta principal e que o médico fechou ela, eu comecei a chorar. E quando eu estava chorando, eu não sabia se é porque nunca mais iria ver meus pais ou se porque iria entrar naquele lugar e não iria sair mais. E quando comecei a caminhar por aquele corredor, eram umas luzes muito fracas. Eu comecei a sentir como que cheiro de carne podre por causa da doença. Olhei no quarto e vi uma moça que não tinha as 2 pernas, não tinha os 2 braços e não tinha os 2 olhos. Era apenas um pedaço de carne esperando a hora de partir. Eu vi pessoas que não tinham os olhos, não tinham o nariz, não tinham as mãos. Pessoas desesperadamente clamando porque não queriam morrer e estavam no estágio final da enfermidade. E a mim, eu comecei a chorar e o médico disse: eu não te avisei, Ezequiel, para não olhar para os quartos, agora segue em frente. E quando me colocaram num quarto, eu não fiquei juntamente com os outros leprosos, eu fiquei num quarto de isolamento, fiquei isolado. E quando entrei naquele quarto, com o passar dos meses ali dentro, aonde havia aquelas feridas, o bacilo da enfermidade comeu nas minhas pernas de um lado para o outro, e nas minhas costas o médico conseguia ver o pulmão trabalhando. De 75 quilos eu vim para 20 quilos naquele quarto e já não podia mais colocar roupa. Como eu estava dizendo, eu já não podia mais colocar roupas porque a febre era insuportável e as feridas também. E no começo da minha enfermidade ali, a enfermidade, ela tira toda a sensibilidade do nosso corpo. E tanto faz você colocar as mãos no fogo ou na água, é a mesma coisa para o leproso. E quando o bacilo começa a atrofiar os nervos, o leproso pensa que tem bicho andando sobre o seu corpo. E quantas vezes eu via os leprosos subirem para o 2º andar e quando voltavam, estavam sem as pernas, sem os braços. À medida que a infecção subia, eles iam amputando parte do corpo. E quantas vezes eu vi eles chorando em desespero e os médicos nada podiam fazer. Então, num determinado momento, eu já não sabia mais quando era dia, quando era noite, não sabia mais se era segunda, se era domingo, e a minha situação, ela foi se tornando terrível. E num determinado momento da minha vida, o adversário então apareceu ali no meu leito e ele dizia que estava esperando somente o meu último suspiro para que eu fosse para o Hades. E de repente eu comecei a ter uma visão do Hades, aonde eu comecei a ver milhões e milhões de pessoas sofrendo naquele lugar. E lá dentro eu consegui ver alguns daqueles amigos que
porque eu tinha andado com eles. E o adversário disse que já tinha destruído a vida deles, porque eles pertenciam ao inimigo. E o inimigo disse que logo, logo eu também estaria naquele lugar. E foi então nesse momento quando o meu espírito começou a interceder por mim diante de Deus, porque eu mesmo já não conversava, já não enxergava mais, e o meu espírito disse: olha, Senhor, lembra-te do que prometeste a ele, que ele não desceria à sepultura. Foi quando nesse momento eu comecei a escutar uma voz que nunca mais hei de esquecer. Aquela voz disse: por amor à tua mãe, minha serva, e pelo meu povo que ora e jejua por ti, e porque eu sou Deus e não homem para mentir, eu te digo que não descerá ao sepulcro, mas eu repreenderei a morte agora. Mas mesmo assim o inimigo vai te tentar mais uma vez, e você não ceda, porque os meus anjos estarão ao teu lado. Porém, se você ceder, você perde a salvação. Foi nesse momento, quando eu não sei quantos dias, quantas horas podem ter passado, então entrou uma pessoa da minha família no meu quarto. E esta pessoa é uma pessoa que lida com o espiritismo, porque parte da minha família são crentes e parte são macumbeiros da pesada. E justamente esta pessoa da minha família é que dirigia o terreiro de macumbaria. E ela disse: olha, conseguimos autorização para tirar você daqui e te levar durante algumas horas para o terreiro, porque lá está todos os meus guias te esperando, porque já que aquele lá de cima não fez nada por você, o meu vai fazer. Aí eles me colocaram num carro e eu fui carregado, porque eu não podia andar. E quando eu olhei, estava dentro de um terreiro de macumbaria. E chegando ali, o adversário olhou para mim e falou: olha, eu vou te curar, e depois que eu te curar, você vai fazer um pacto comigo no cemitério. Você vai rasgar a Bíblia e vai renunciar àquele lá de cima, e você vai me servir. Aí eles começaram a fazer um trabalho comigo no terreiro, começaram a enfincar um punhal no meu calcanhar, que varou no dedão do pé, e pegaram aquele punhal e um monte de sangue meu e ajuntaram com outras coisas. E o demônio disse que queria que às 9:30 da noite estivéssemos todos no cemitério da Vila Formosa. E neste cemitério, lá no meio, existe um lugar chamado Cruzeiro, que é uma cruz de 15 metros de altura. E o demônio disse que ele estaria lá justamente para ensinar como fazer o trabalho. Dali eu fui juntamente com os pais de santo para aquele cemitério. E quando foi às 9:30 da noite, começaram a fazer o trabalho. Depois que o trabalho estava feito diante daquele cruzeiro, falaram que todos deveriam sair de costa e não olhar para trás. Mas eu disse comigo mesmo, eu falei: Jesus, eu não pedi para estar aqui, e porém eu vou virar para trás, porque a minha vida está nas tuas mãos. E quando eu virei para trás, que eu olhei, eu estava sendo carregado, que eu olhei para trás, eu vi que o fogo de 6 velas estava da altura daquele cruzeiro de 15 metros, e no meio daquele fogo, lá estava descendo Satanás. Ele estava descendo com 2 asas abertas, 2 asas se cobrindo, não com aquela coisa feia como muitos falam, mas uma beleza inacreditável. E de repente ele viu que eu estava olhando, e ele começou a se deformar sozinho, e ele chutou todos aqueles trabalhos que tinham sido feitos, porque ao olhar eu tinha quebrado aquele trabalho. E o pai de santo que estava na minha frente começou a pegar aquela chaga maligna que eu tinha no corpo, e começou também a ficar leproso. Dali, quando eles perceberam que tudo estava destruído, me levaram direto para o terreiro de macumba de volta. E quando eu estava entrando, eu disse: Jesus,
se tu falaste comigo no hospital, não deixam mais colocar as mãos sobre mim. E quando estávamos dentro daquele terreiro, o demônio disse: olha, leve ele daqui, porque nós não queremos mais ver ele, porque a partir de agora nós odiamos. E aquela pessoa da minha família, que era uma das chefes, ela disse: não, você precisa curar ele, porque eu quero fazer a mãe dele engolir aquela Bíblia, eu quero mostrar que nós somos maior. E aquele espírito maligno disse: eu não posso mais pôr as mãos sobre ele. E de tanto aquela pessoa insistir, o demônio disse: olha, há 3 horas atrás eu pude tocar sobre ele porque ele estava sozinho, mas agora eu já não posso, porque existe um muro de fogo em volta dele, e sobre este muro de fogo existe um homem de branco com uma espada desembainhada. Por isso eu já não posso mais chegar sobre ele. E meus parentes, então, me tirando dali, me levaram de volta para o leprosário. E quando eu estava no leprosário, eu não sei quantos dias passou, mas eu comecei a ter a visão do cemitério que eu tinha ido, e comecei a ver uma quadra, e comecei a ver lá um túmulo vazio, e de repente algumas pessoas dançando e cantando em volta dele. E naquele momento eu comecei a ficar mais ruim do que eu estava, e pela 3ª vez então eu ouvi a voz do Senhor falar comigo. O Senhor disse: sou eu que te mostro isto. Eu quero dizer que existe alguns pais de santo que estão em volta da sua sepultura, porque eles fizeram um trabalho de magia negra, e a morte vem vindo contra ti, mas eu digo que ela chegará no teu leito e não te causará dano algum. E eu disse naquele momento, eu falei: Senhor, eu não quero mais continuar a viver, eu só quero ter certeza da minha salvação, quero me reconciliar contigo, porque eu não aguento mais o meu sofrimento. Mas o Senhor disse: por que me pedes isto, se esta semana eu irei te curar? Pois a tua aprovação é de 3 tempos e meio. Aí eu entendi que era de 3 anos e meio. E naquele momento, quando o Senhor acabou de falar comigo, eu comecei a ver a morte. A morte nada mais é do que um espírito, porque ela veio, e quando ela chegou diante do meu leito, ela olhou para mim e nada me fez, mas o meu corpo se debatia sobre a cama. E eu vi quando ela passou pela parede e entrou num quarto onde havia um senhor internado, e quando ela passou, aquele homem caiu morto, e horas depois ele estava saindo num caixão. E naquela mesma semana entrou naquele leprosário um presbítero e a esposa dele. E ele, quando chegou no meu quarto, ele disse: irmão Ezequiel, você não nos conhece, mas o Senhor revelou você para nós no culto de oração que nós temos em nossa casa. E o Senhor mostrou o lugar que você estava, e nós entramos neste lugar e ninguém conseguiu nos deter, porque o Senhor disse que ninguém iria nos parar. E por isso o Senhor está te trazendo a tua libertação nesse momento. Aquele homem estendeu as mãos sobre mim, orou. 5 minutos depois, eu estava vomitando todo o sangue do meu corpo, e os médicos pensando que eu estava partindo, e estavam todos em volta de mim. O que aconteceu, amados? Ali, depois de vomitar quase 4,5 litros de sangue, os médicos não acreditavam como eu poderia estar vivo. Imediatamente eles recolheram o sangue do meu corpo e foram examinar, e quando eles olharam, eu tinha outros 5 litros de sangue limpinho no meu corpo. Os médicos não conseguiam acreditar no milagre que eles estavam vendo acontecer diante dos olhos dele. Até um médico, ele disse: eu jamais acreditei em Deus, mas a partir de hoje eu tenho que crer que existe um Deus em cima nos céus. E eu sei que a partir dali a medicina começou a acompanhar meu caso passo a passo, mas como Deus purificou todo o meu corpo quando tirou aquele sangue, eu quero dizer que comecei a recuperar o meu peso, as feridas foi fechando, e de repente, depois de alguns meses, estava ganhando alta para passar 10 dias em minha casa. E quando, no primeiro dia que eu cheguei em casa,
ali o Senhor disse para mim: olha, dentro de alguns instantes, um servo meu vai bater palma no teu portão. Diga à tua mãe para deixar ele entrar e aceita o convite que ele vai te fazer. E eu ainda estava muito fraco, me recuperando, e estava ainda com minha boca, meus olhos tudo deformado, e de repente bateram palma no portão, e era um rapaz da Igreja Assembleia de Deus. Ele chegou no meu quarto e ele disse: olha, irmão Ezequiel, nós soubemos o que aconteceu com você, e eu gostaria que você estivesse na minha igreja para testemunhar o que Deus fez. E isto foi na segunda-feira que ele me visitou, e o testemunho era para mim dar no sábado. Eu disse para ele que eu iria, mas é claro que eu falei no meu coração: eu jamais irei no meio de algum povo, porque minhas mãos estão deformadas, porque meus olhos estão deformados, e eu não subirei num púlpito assim. Mas o Senhor veio e disse para mim no meu ouvido: eu bem sei o que pensas. Quando subir naquele altar, você não estará assim. Eu sei, irmãos, que terça do mesmo jeito eu estava, quarta, quinta, sexta-feira, 10 horas da noite, me caiu um sono muito pesado, e eu dormi. Quando acordei, era 4 horas da madrugada de sábado, e de repente eu percebi que as minhas mãos estavam mexendo. Eu coloquei minhas mãos sobre a perna e não vi mais aquelas faixas que estavam no meu corpo, e nem aquelas feridas enormes. Eu me levantei chorando e me sentei diante de uma penteadeira. Quando eu acendi a luz, que eu olhei para a penteadeira, eu enxerguei atrás de mim um anjo da cintura para baixo. E quando eu fui virar, ele bradou comigo e ele disse: não vire para cá, porque você não pode me ver. Eu fui enviado para fazer a obra de cura divina sobre o teu corpo, para se apresentar você diante da medicina, para que todos possam saber que o Senhor na sua vida é o Deus dos céus e da terra. E ele disse: tua pele estará como de criança, e durante 1 ano você não poderá tomar sol. E eu olhei, irmãos, para os pés da minha cama, e estava nos pés da minha cama toda a minha pele, porque o Senhor tinha trocado desde a minha cabeça à planta dos meus pés toda a minha pele, e a minha pele estava colocada todinho nos pés da minha cama. E aquele anjo me saudou com a paz do Senhor, e ele foi subindo. E quando eu cheguei diante dos médicos, que eles viram que situação, eu saí do leprosário, e ali eu estava totalmente limpo. Muitos deles se converteram e viram que existia um Deus verdadeiro e poderoso. E então, naquela noite de sábado, eu fui cumprir o que eu tinha prometido para aquele rapaz, dar o meu testemunho ali. E ele mesmo, quando viu a situação que ele tinha me visto, e como eu estava ali, ele quase não acreditou. E depois de dar o testemunho, quando eu voltei aquela noite para a minha casa, o Senhor disse: você não deitará agora, dobra teus joelhos ao lado da tua cama, porque eu estou atrás de ti nesta nuvem de fogo. Eu vou te perguntar, e o que você me responder não for do teu coração, você se tornará leproso novamente. E o Senhor disse para mim: esta é a última vez que você ouvirá a minha voz. O Senhor disse: o que tu achaste de brincar com o Deus da tua mãe? O que você achaste de querer fazer um teste comigo? Você acha que eu te amei mais do que aqueles do leprosário? Não, é porque havia alguém que orava a um Deus verdadeiro por você, e eles não conheceram ao Deus verdadeiro. Por isto, nunca mais brinque com meu nome. E foi assim que o Senhor fez a obra em minha vida.